Nessa sexta-feira, esse projeto aí, essa PEC, né, a PEC 135, que é a PEC que trata do voto impresso auditável, que não é aquele voto comum, como você certamente vai explicar, o deputado Arthur Lira, depois de todas essas manifestações, e há pouco nós mostramos um vídeo com imagens do presidente Jair Bolsonaro lá em Chapecó, milhares e milhares de pessoas recebendo o presidente de maneira bastante calorosa. Isso tem sido uma constante, como você acompanha e sabe muito bem, nesses tempos mais recentes. Bom, como é que você está vendo o debate, Tony, dessa proposta de emenda à Constituição e essa resistência de autoridades do Supremo Tribunal Federal e também do TSE em, digamos assim, adotar uma medida adicional que vai dar ainda mais transparência? Como é que você analisa essa situação? Antes de tudo, eu analiso com uma certa preocupação, mas faço também um questionamento. Por quê? Por que não? Já que em praticamente todas as nações do mundo, nós já temos esse voto impresso e auditável. Então, qual é o problema em o Brasil, que se diz uma democracia, ter também o voto impresso e auditável? A outra pergunta que eu sempre faço é: e se a oposição estivesse defendendo o voto impresso e auditável? Será que o Tribunal Superior Eleitoral estaria contra? Será que o Supremo Tribunal estaria contra? Será que a grande mídia do Brasil estaria contra? Eu acredito que existe hoje uma espécie de oposição institucionalizada nos órgãos judiciais, como, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral e no próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente pode observar, quando eles dizem, por exemplo, que o presidente radicaliza, que o presidente faz críticas, quem radicaliza antes e faz críticas antes é o próprio Supremo Tribunal Federal, são as próprias cortes superiores do Brasil. Eu posso citar exemplos do que saiu na mídia, do que saiu em vídeos da internet, começando pelo fato de que no dia 6 de novembro do ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por um ato institucional, o ato institucional é aquele ato que está fora do conjunto das leis do país. Eles mudaram a compreensão jurídica para libertar o Lula. Ato contínuo, eles cancelaram as condenações do Lula. Depois o tornaram elegível. Por que não o voto impresso e eletrônico? Depois de tudo isso que foi feito fora do sistema jurídico, fora do sistema legal, trazendo inclusive instabilidade para o sistema jurídico brasileiro. Digo mais, o ministro Edson Fachin publicou um artigo onde fala sobre escalada totalitária no nosso país, numa crítica direta ao governo do presidente Bolsonaro, chamando-o de nazista. Imagine você e todos os espectadores da TV Centro-Sul esse tipo de afirmação, partindo de um ministro do Supremo Tribunal Federal que acaba de anular as condenações de um dos maiores corruptos da história do planeta. Nós não estamos falando apenas de um corrupto da história do Brasil, estamos falando de um dos maiores assaltantes do dinheiro público da história do planeta. Então o senhor Fachin foi lá e disse que o presidente Jair Bolsonaro chefiava uma escalada totalitária por conta de sua performance como nazista. Porque tudo se pode dizer do presidente Jair Bolsonaro. Nada se pode dizer contra os seus detratores e contra os seus críticos. O senhor Luiz Roberto Barroso, que agora está cheio de sofrimento, está cheio de dor, porque se diz um defensor do povo, imagine se ele fizesse política de verdade, que ele nunca fez, ele não sabe o que é fazer política. Ele fica lá porque tem esse cargo vitalício para o que foi dado, inclusive em governos do PT, por petistas militantes. Esse cidadão, ele determinou a abertura a instauração de uma CPI contra o governo Bolsonaro para apurar crimes praticados pelo governo federal durante a pandemia, quando não existem nem indícios de crimes, só existem narrativas fomentadas pelo PT e pelas esquerdas infames do Brasil. E eu digo infames porque esquerdas de pantufas e hobby de chambre só podem ser infames. Então, como é que um cidadão desse pode dizer que existe autodeterminação do poder em defender de supostos ataques, quando são eles próprios que fazem ataques?
no ato contínuo, nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes determinando a inclusão do presidente da República na investigação de um inquérito igualmente infame, que é o inquérito do fim do mundo, para apurar supostas fake news patrocinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Imagine, por que é inquérito do fim do mundo? Porque foi denominado por ele mesmo lá. Me parece que foi o Gilmar Mendes que fez essa denominação. Esse inquérito foi instaurado sem qualquer prerrogativa prévia, sem qualquer antecedência investigatória. Não tem nada com polícia, não tem nada com o Ministério Público. O Supremo mesmo fez as vezes de polícia e de Ministério Público, determinou, e o presidente de então, o senhor Toffoli, colocou o Alexandre de Moraes como relator desse processo. Não teve sorteio, foi ele também que mandou. O cara que comandou a sessão para soltar o Lula, que deu o voto determinante para soltar o Lula, instituiu o inquérito do fim do mundo, que hoje acusa o presidente da República de disseminar fake news. Então, o que existe de verdade é que existe uma grande ação conspiratória das instituições contra o país. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo senhor Luiz Roberto Barroso, há mais ou menos uns 5, 6 dias, determinou que fosse instaurado um procedimento investigatório contra o presidente da República, acusando-o de fomentar ilações contra as urnas eletrônicas. E, com isso, atentar contra a estabilidade jurídica do país. Imagine, quem atenta contra a estabilidade jurídica do país acusa o presidente de atentar. Parece brincadeira. Eu pergunto, esses camaradas estão vivendo no mundo da lua? Parece com a argumentação de um certo para um móvel verde. Aí ele diz, esse móvel é marrom. Esse móvel é marrom porque foi pintado pelo Erivan, de marrom. Mas o móvel é verde. E foi pintado pelo Erivan, que comprou essa tinta na Indonésia. E aí ele vai criando. E você fica observando, mas ele olha para o móvel e vê que o móvel é verde. E o camarada dizendo que é marrom. Então nós estamos vivendo hoje num país em que o Tribunal Superior Eleitoral estabelece contínuas ações golpistas e acusa o presidente Bolsonaro, que reage, de ser o golpista. Essa questão da votação em plenário, ela é um tento marcado pelo Arthur Lira. Porque a votação na comissão especial não, porque é menor o colegiado, a comissão especial, controlado pelos partidos de esquerda, controlado pelo senhor Lula e, consequentemente, incapaz de tomar uma decisão imparcial. Erivan. Tony, nós temos aqui 5 minutos para a gente chegar aí ao tempo do jornal, que é às 13 horas, e eu quero pedir que você fale também sobre essa questão aí. Enquanto se diz que se acusa o presidente, por exemplo, a CPI, essa chamada CPI, que estão chamando a CPI do circo, no Senado Federal, ela foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Essa interferência do Supremo Tribunal Federal em relação aos membros dessa comissão que majoritariamente eram a favor do voto impresso auditável, depois essa maioria virou para o outro lado. Essa interferência do judiciário, de nomes, é claro que não é o judiciário como um todo, mas de ministros da Corte Suprema do país, junto ao parlamento, essa interferência junto ao parlamento, bem assim como interferências junto ao Poder Executivo, como foi o caso aí de ter determinado que o presidente tinha que mandar só dinheiro para estados e municípios e praticamente não tinha como interferir em ações de prefeitos e governadores. Essa interferência, ela não atenta contra o regime democrático, Tony Rodrigues? Ela atenta contra o regime democrático e ela institui a insegurança jurídica completa no país. Porque você pega um poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje faz as vezes de executivo e de legislativo. Eles estabelecem leis, eles fazem o que bem entendem. Eles não apenas determinam investigações contra o governo federal, eles fazem as próprias investigações, eles ao bel prazer das circunstâncias que eles defendem. Você falou uma coisa muito interessante. Há menos de 2 anos, nós vimos manifestações dos próprios ministros que hoje são contra o voto impresso e auditável, defendendo
a implementação do voto impresso e auditável como uma evolução do sistema eleitoral brasileiro. Quer dizer, eles não querem evoluir o sistema eleitoral brasileiro. Qual é o problema da evolução hoje? Será que está mesmo em curso esses questionamentos? São praticamente obrigatórios hoje de serem feitos. Será que está em curso uma escalada golpista contra o governo da República para que o presidente Bolsonaro, que é um presidente que dialoga diretamente com as massas, ontem nós vimos em Joinville, o presidente foi a Joinville, Santa Catarina, ele fez até lá uma manifestação, mas não foi uma manifestação pública. Ele estava conversando com um dos seus assessores quando alguém filmou e jogou na grande rede. Que quando ele se refere ao ministro Luiz Roberto Barroso. E outra coisa, se esses vídeos contra o presidente servirem como prova judicial, os vídeos da sua live face do voto tem que ser como prova judicial para implementar no impresso. O que daqui existe uma escalada suprema, inegavelmente, num tribunal, num partido político, não num tribunal político, num partido político de oposição ao atual governo. Ele está fazendo o que não conseguem fazer os partidos institucionalizados que deveriam agir na defesa dos interesses da sociedade, porque é justo, é legítimo que haja oposição. O que não é justo e o que não é legítimo é que os poderes, se arvorando da competência que têm, suplantem a competência dos demais e ainda queiram de uma maneira vergonhada possível para a sociedade, dizendo que não estão fazendo o que de fato estão. Elivan.